Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda a mais um café na presença, mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo de Deus, mais um café na presença do nosso Mestre Jesus, né? E mais um café na nossa presença, sentada na nossa mesa, junto com o nosso Pai, para vivermos esse momento extraordinário, né? Esse momento, esse primeiro momento do nosso dia, onde nós estamos devotando as primícias, né? O melhor do nosso dia ao nosso Mestre Jesus. E ele muito se agrada, o nosso Pai se agrada demais de poder estar conosco, né? Sentado na mesma mesa, de poder estar conosco sentado para tomarmos um café, para ouvir o que nós temos a dizer e principalmente para nos ensinar. Que bênção nós temos, né? Quanto privilegiados nós somos de poder estar na mesma mesa com o Pai todos os dias, de saber que Ele nos espera no nosso secreto, no nosso lugar secreto, Ele nos aguarda para estar conosco. Ele nos aguarda, né, para tomar o café conosco e para mais uma vez, mais um dia, transmitir seus ensinamentos através da oração, da reflexão, da palavra, né, da troca de experiências e também do nosso coração aberto para receber, né, e que a gente possa agradecer esse novo dia, esse novo amanhecer. Todo novo amanhecer é uma oportunidade, né? Uma nova oportunidade de fazer diferente, uma nova oportunidade de recomeçar. Começam os milagres do Senhor na nossa vida, no nosso dia, com o amanhecer de um novo dia, né? É um amanhecer, ainda que esteja chuvoso, como está chuvoso aqui para mim, talvez para você não esteja, mas pode ter certeza que o sol nasceu. O sol está lá, brilhante, o sol está lá maravilhoso, ele está lá, né, no lugar dele, fazendo o papel dele, não importa se estão vendo ou se não estão vendo, ele está alinhado com a função dele, ele sabe qual é a principal função dele. Nada, nem a chuva, nada faz com que ele deixe de fazer o seu papel. E nós temos que nos espelhar no sol. Nada pode deixar de nos fazermos, né, o nosso papel, que é de filhos e filhas amadas de Deus. Esse é o nosso real papel. Se você se pergunta quem é você, você é filha amada de Deus, você é filho amado de Deus. Então que você possa exercer o seu papel independente se tem plateia ou não. O sol não tem plateia todos os dias, mas ele está lá a brilhar. Então hoje o nosso tema é contra a cultura. Estranho, né? Mas o que quer dizer isso? A gente precisa ir contra a cultura do mundo, a cultura da sociedade. Sabe por quê? Porque a maioria dos costumes, das ações, das atitudes da sociedade vai em contra, ó, é o oposto do reino de Deus. Então por isso que a gente tem que estar preparado para não nos deixar corromper, não nos deixar querer ser com os outros, não nos deixarmos nos levar pelas imagens que vemos nas redes sociais. Todos os dias a gente recebe uma chuva de informações nas redes sociais e às vezes a gente quer aquele cabelo, a gente quer aquela família, a gente quer aquele casamento, aquela viagem, ai, aquele trabalho. Tudo que a gente vê lá é lindo, é maravilhoso. Claro que tem tragédias que são postadas, mas o que toma a nossa atenção são as coisas lindas e maravilhosas que nós vemos, as belas imagens, né? Só que eu digo para vocês que por trás das belas imagens tem todos os problemas. Tem vários problemas e talvez tem mais problemas do que você tem. Tem mais tribulações do que você tem enfrentado. Tem mais obstáculos do que você tem enfrentado. E você precisa quebrar, né, essa coisa que o mundo faz, que às vezes hipnotiza a gente, né? Hipnotiza a ponto da gente acreditar que aquilo lá é real. A ponto da gente querer desfazer do que nós temos para viver aquilo lá. E é onde muitos casais estão se separando, muitos filhos não aceitam seus pais, pais não aceitam seus filhos, muitas famílias estão, né, se desfazendo. Por quê? Porque buscam aquilo que vê nas redes sociais. Então que nós possamos lutar contra essa cultura, e não só nas redes sociais, mas as pessoas saem, quando sai do seu portão, parece que veste, sabe, uma máscara de sou feliz. Claro que a gente encontra as vítimas do mundo, aquela que, né, você fala, oi, tudo bem, bom dia, e vai te responder, ó dia, ó céus, bom dia nada, tô com uma dor aqui, tô com uma dor ali, ai, porque fulano, você viu, a fulana morreu? Tem gente que só sabe falar essas coisas. Mas o normal é encontrarmos pessoas, você chega no seu trabalho, é claro, se você for muito íntimo, a pessoa vai se abrir para você.
Mas se não, vai estar todo mundo ali e vivendo, sabe? Vivendo. E a gente não sabe o que está passando dentro da casa delas. Só o Senhor Jesus sabe. Inclusive, só Ele sabe, acredito, o que você está passando. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você passou nesse ano de 2024, né? Eu não sei o que você passou dessa noite para cá, mas eu sei que o Senhor sabe e Ele está trabalhando na sua causa. Se você entregou nas mãos dele, Ele está trabalhando e Ele pede para que você creia que Ele vai te fazer o melhor e não o mundo, e não as coisas do mundo. E o que Ele vai entregar para você é muito maior do que aquilo que você vê nas fotos. Porque as fotos tem um monte de gente em volta. Eu vi um vídeo ontem que me chamou muito a atenção. Esse vídeo, lógico que é para a gente entender mesmo como que as coisas acontecem. Talvez vocês tenham ouvido, uma mesa tem uma família enorme. Aí tem pai, filho, neto, sobrinho, deve ser cunhada, nora, tudo nessa mesa, todo mundo vestido com roupa de Natal, né, vermelho ali, aquelas coisas todas, mas eles estão brigando. É um brigando com o outro apontando o dedo pro outro, o outro não sei o quê. De repente alguém grita, olha a foto. Gente, todo mundo se ajeita e sorri. Você olha, é uma família perfeita, a foto fica linda. Aquilo lá é pra gente entender que é tudo montagem. Aquilo não é real. Então a gente tem que abraçar a nossa realidade, a nossa condição. E enquanto filhos e filhas amadas de Deus, Ele tem muito para nos entregar. Ele tem muito. A gente tem condições de chegar numa foto extraordinária em família. Uma foto linda que reflete a luz de Jesus, mas que é real, que é verdadeira. Que ali tem indiferenças, ali tem incompreensões, às vezes tem rusga, que Deus está tratando, né? Então a gente precisa se apegar a essas coisas e entender que essas coisas é a realidade nossa. Mas antes disso, vamos tomar o nosso café, antes da gente conversar mais um pouquinho sobre isso. Vamos tomar o nosso café. Se você tem alguma experiência sobre isso e quiser trocar, fica à vontade, coloca aí no nosso chat para que a gente possa falar. Mas vamos tomar o nosso cafezinho, né? Maravilhoso, é um bom café para você, na presença do Senhor. Se você não toma café, pega um chá, pega um leite. Vamos compartilhar, não vamos cear. É uma ceia, estamos aqui ceando em família. Afinal, nós somos da mesma família, temos o mesmo Pai, buscamos ir para o mesmo lugar, o reino de Deus, expandir o mesmo lugar, o reino de Deus, fazer os mesmos trabalhos, a expansão do reino de Deus. É o que Ele conta comigo, Ele conta com você. Então, um bom café para você. Graças a Deus, né? Nós temos tantos para agradecer. Agradecemos a esse café, a esse chá, a esse leite. Agradecemos por tudo, porque o Senhor nos providencia tudo. Ele nos dá o que há de melhor. Ele nos dá, então a gente precisa retribuir o que há de melhor para Ele. Por isso que a gente se fala, né, de fazer o devocional, recomenda-se de manhã, para que também você saia de casa já abastecida, você saia de casa fortalecida, você saia de casa revestido da armadura do Espírito Santo. Você sabe o que é a armadura do Espírito Santo? Lá em Efésios, né, fala sobre a armadura do Espírito Santo. Todos os dias, quando eu faço a minha oração de manhã, aqui, quando eu estou no meu secreto, eu falo para o Senhor, Pai, revista-me da sua armadura, a armadura do Espírito Santo, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da Paz. O cristão precisa estar vestido dessa armadura para sair para o mundo e não se deixar corromper, né? Para realmente ele viver contra a cultura. É isso que o Senhor fala para nós. Amém? Graças a Deus, né? O Senhor é conosco, Ele trabalha na nossa causa. Então nós temos o melhor soldado, o melhor general, né? O planejador, aquele que luta por nós, aquele que trabalha nas nossas causas. O que mais nós vamos querer? Nós temos que confiar. E confiar, gente, é uma questão de convivência, né? Eu não confio numa pessoa que eu não conheço. Eu preciso conviver com ela, preciso ter mais intimidade, mais proximidade para que eu possa confiar. Com Deus não é diferente. Então a gente está buscando o que todas as manhãs? Mais intimidade, mais proximidade com Ele. E assim a nossa confiança, a nossa fé vai aumentando cada vez mais. Fecha seus olhos, vamos agradecer por esse novo dia.
Obrigada, Papai, amado, Mestre Jesus, Espírito Santo. Obrigada por este novo dia, por essa nova oportunidade de recomeçar e de fazer diferente. Um bom dia, sejam bem-vindos à nossa vida. Que bom que vamos passar o dia juntos. Que seja bem-vinda à nossa mesa, seja bem-vinda à nossa casa, à nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia. Espírito Santo de Deus, que caia dos nossos olhos as escamas nesse dia, para que a gente possa enxergar segundo Jesus enxerga, ouvir segundo Jesus ouve, a falar segundo Jesus fala, a todos os nossos sentidos sejam segundo os sentidos de Jesus. Nós temos que ser semelhante a Ele e não nos deixarmos levar pelas imagens que vemos no mundo, pelas coisas, às vezes, que as pessoas, as histórias que as pessoas contam, que a gente quer viver aquilo, a gente quer viver igual. Senhor, que cada um queira viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, que eu tenho certeza, Pai, que é extraordinário, a ponto da nossa imaginação não poder alcançar. Então, que nós possamos viver essa realidade, a realidade do reino de Deus, Pai, que vai contra o que a sociedade muitas vezes prega hoje, enquanto família, enquanto trabalho, enquanto vida com Deus. Ah, Pai, que caia por terra todos os costumes, todos os padrões do mundo da nossa vida, que caia por terra. Que neste ano ainda, nesses últimos dias e no novo ano, nova estação que se inicia, Pai, que o Espírito Santo nos mostre o que nós temos que renunciar, quais os padrões que nós temos que deixar cair por terra, os padrões do mundo que nos comandaram até hoje, os rótulos que recebemos, que todos caiam por terra em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, dai-nos discernimento, sabedoria para que possamos compreender a sua palavra, que a sua palavra possa ir direto ao nosso coração, que lá ela seja como semente, mas que o nosso coração seja uma terra fértil, regada todos os dias por palavra, oração, jejum, boas ações, gratidão, servidão, em nome de Jesus. E que por essa fertilidade da nossa terra, a sua palavra possa germinar, brotar, crescer, florescer, se tornar uma árvore frondosa, Pai, né? Dar bons frutos, onde muitos e muitos possam se beneficiar das suas sombras, dos seus frutos, da sua seiva, de tudo, Pai, que nós possamos transbordar a sua presença, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, né? Que nós sejamos, né, a figura de Cristo, onde quer que nós colocarmos os nossos pés. Sabe, eu sempre oro que onde quer que eu esteja, onde quer que eu chegue, o inimigo bata em retirada antes da minha chegada, porque ele sabe quem está comigo. Onde quer que eu chegue, sintam a presença de Deus e não a minha. Então, por isso eu digo, Senhor, que diminua eu e resplandeça em mim a sua face. Que diminua o eu, o egoísmo, sabe, tudo. Eu abro mão de tudo, Pai, até que nada nessa vida mais me importe, a não ser a sua presença. E é isso que eu quero viver, até que nada mais me importe, os padrões do mundo, o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, o que as pessoas vão pensar, o que é que eu estou perdendo em relação ao mundo, porque quando você perde algo do mundo, na verdade você não perde nada, você ganha com Deus. Então é isso que eu busco todos os dias na minha vida e é o que eu desejo para você, que a gente possa se preparar, né? Que a gente possa caminhar aí juntos, juntos somos mais fortes, juntos trocamos experiências, juntos trocamos, né, situações, coisas que vem dando certo para mim, talvez dê certo para você, o que dá certo para você pode dar certo para mim e para os outros. É assim que a gente expande o reino de Deus. Uma coisa que eu sei que vai dar certo para todos nós é a presença do Senhor, é a busca pela presença do Senhor. Tem uma coisa, cada um de nós usa um número de roupa, de calçado, gosta de um tipo de cabelo, é um tom de tinta, sabe? Cada homem faz a sua barba de um jeito, o outro não faz barba, um usa óculos, outro não usa óculos. Cada pessoa é de uma forma, mas tem uma coisa que nós temos em comum: somos filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos do mesmo Pai. E nós somos herdeiros da mesma herança, a herança do reino de Deus. Então nós precisamos tomar posse juntos e trabalharmos para que essa bênção, toda a bênção que o Senhor tem para nos entregar, recaia sobre nós o quanto antes. Para isso a gente precisa, né, nos libertar de tantas coisas do mundo, dos padrões do mundo. E é isso que o Senhor vem nos dizer quando Ele diz, traz o tema contra a cultura. Nós precisamos andar contra a cultura e sim em favor na direção do reino de Deus. Esse é o que nós precisamos fazer, né? Vamos fazer a nossa leitura da reflexão de hoje para que a gente possa entender um pouquinho mais desse tema,
né? A reflexão sempre nos ajuda a entender um pouquinho mais desse tema na nossa vida. Contra a cultura, né? Em Romanos 12:2 diz assim, é muito forte isso daqui, ó. A gente precisa levar isso para a nossa vida, gente, ó. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Então, que esse versículo esteja comandando a nossa vida, que esse versículo nos comande, sabe? Não se molde aos padrões do mundo. Talvez você está sofrendo porque você está tentando se moldar aos padrões do mundo. Ah, lá no meu trabalho todo mundo se veste assim. Ai, todo mundo se comporta assim, compra neste lugar, vai neste lugar, frequenta esse restaurante e às vezes, só por poder estar nesse mesmo lugar, você faz sacrifícios desnecessários na sua vida. Às vezes chega a ponto de tirar de dentro de casa para poder viver os padrões do mundo. E aí você começa a não ter prioridades reais na sua vida. São prioridades ilusórias, mas que vão te levar a lugares para o fundo do poço. Talvez até mesmo financeiro, porque tem pessoas que fazem, né, estripulias, como diz a minha mãe, financeiras para poder se moldar aos padrões do mundo. Sabe, querer estar onde todo mundo está? Querer ir no show que todo mundo vai, querer ir no barzinho que os outros vão. Ah, eu quero ir naquele restaurante, eu quero ir para aquela viagem, eu quero ir para aquela praia, eu quero ir para aquele outro lugar, seja o que for. E às vezes, os seus pés, naquele momento, não alcançam aquele lugar. Sabe? Não existe o caro e o inacessível. Existe aquilo que naquele momento não é prioridade para você, né? Então, a gente precisa se adaptar a isso. A gente precisa trazer isso para a nossa vida todos os dias, né? O que é a prioridade para nós? A nossa prioridade não pode se basear no que é prioridade para o outro. Porque às vezes o outro não está, né, buscando alinhamento com Deus. Prioridade para nós é o alinhamento com Deus, é a vivência com Deus, é a persistência, é a perseverança, é a proximidade, é a intimidade, né? Como diz Mateus 6,33, buscar primeiro as coisas do reino e a sua justiça, e todas as outras vão ser acrescentadas. E de quando diz todas, é todas mesmo. O Senhor não nos priva de nada, aquilo que está alinhado com Ele. Então, que a gente possa crer nessa verdade e viver o que nós somos realmente. Não, eu não sou, eu não compro nessa loja, eu não vou, não precisa de ignorância, mas viva quem você realmente é. Viva, vista-se como você se sente bem. Claro que tem lugares que a gente trabalha, que a gente frequenta, que requer um tipo, né, de vestimenta, mas você sabe o que é. Você sabe que você não está se moldando aos padrões dos outros. Se as pessoas falam, se as pessoas olham, se azar o delas. A você tem outras prioridades. E é isso que nós temos que buscar na nossa vida, né? Prioridade em Cristo Jesus. E todas as outras coisas do mundo, sejam as viagens, seja o que for, vai nos ser acrescentado na medida que Deus entender que aquilo é necessário para nós. Porque nós precisamos, quando a gente fala que vai entregar a nossa vida na mão de Deus, realmente é entregar. Então Ele vai fazer o que é melhor, vai mudar as peças que precisam mudar, vai tirar as peças que precisam tirar, vai colocar novas peças e assim Ele vai, né, nos fazer enxergar. A gente precisa entender isso, que a gente não nasceu para ser igual, nós somos todos iguais perante o Pai, mas cada um tem a sua individualidade, Ele fez cada um, se Deus fez cada um na sua diferença, né, com as suas diferenças, e Ele escreveu um plano de vida para cada um de nós, Ele sabe quantos cabelos tem na cabeça de cada um de nós, e não é padrão, porque é que nós queremos viver o padrão do mundo, o que todo mundo vive, o que todo mundo come, o que todo mundo fotografa, onde todo mundo vai, o carro que todo mundo tem, entende? As roupas que todo mundo veste, as marcas e tudo mais. Então, que a gente possa buscar a marca de Jesus. Que essa seja a marca que nós queremos vestir todos os dias, a marca de Jesus. Agora, as marcas do mundo, se um de você puder acessar, um dia você pode acessar, mas não como prioridade na sua vida, né? Que você, quando você entende essa verdade, você vai perceber que quando acontecer, você nem vai se dar conta que, é daquela marca. Você nem se dá conta mais disso. Então é nesse ponto que nós temos que buscar chegar em nome de Jesus, tá? Aqui diz assim o texto: você sabia que diariamente somos expostos a aproximadamente 5.000 mensagens publicitárias?
Sem que percebamos, somos atacados pelo padrão cultural do mundo a todo momento. Não estamos querendo dizer com isso que deveríamos nos isolar no cume de uma montanha ou vivermos afastados da sociedade. Mas a cultura do mundo busca estabelecer um padrão diferente daquela que o reino dos céus apresenta. Veja que na sociedade recebemos os seguintes padrões: consumismo excessivo, relacionamentos quase descartáveis, demonstrar exteriormente ser algo enquanto o interior está totalmente ferido, angustiado, magoado e desiludido. Já o padrão dos céus aponta para santidade, perdão, humildade, sinceridade, entre outras características que nos assemelham a Jesus, bem como para uma mente renovada pela palavra de Deus. Durante algum tempo da minha vida, eu buscava ser aceito pelas pessoas. Lembro-me de que, quando criança, consegui uma chuteira, uma camisa, um calção e um meião, todos emprestados, apenas porque queria estar no padrão dos demais colegas, para ser aceito e entrar no time de futebol, coisa que nunca aconteceu. Ler esse versículo hoje me faz compreender algo muito importante, o que me faz perguntar: quando você se olha no espelho, que padrão é refletido? O do reino dos céus ou o imposto pela sociedade? Qual é o padrão que você tem buscado reproduzir? Na maioria das vezes, o modelo da sociedade é totalmente oposto ao do reino de Deus. Por isso é necessário termos a mente renovada e transformada para então viver a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Então, se a gente não renovar a nossa mente, se a gente não abrir mão dos padrões do mundo, a gente não vai conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, se você não está usufruindo de todas as bênçãos, a decisão é sua. É você mesmo que está bloqueando, né, as bênçãos na sua vida, porque você ainda está com o pé no mundo, sabe? Então, a gente precisa decidir. Com Deus não tem meio termo. Lembra? Não tem em cima do muro. Com Deus ou é ou você não é com Deus. Então, não tem mais ou menos, não tem meia boca, não tem água na canela. Com Deus você tem que ir para o profundo, tá? E a frase de hoje é: quando nos preocupamos demais com o que as pessoas pensam, deixamos de nos preocupar o suficiente com o que Deus pensa. Então, se você está preocupada com o que o seu vizinho fala, o seu colega de trabalho pensa, o que a sua mãe vai pensar, o seu marido, a sua esposa, seu filho, sua cunhada, sua sogra, o seu colega, sabe? Todas essas pessoas, se você está preocupada com a voz do mundo, você não vai ouvir a voz de Deus. A sua preocupação está lá no mundo, não está no que Deus pensa ou o que Deus, né, realmente quer para a sua vida. Então é você que está atrasando a sua bênção. Comece a analisar, faça diferente nessa nova estação que vai começar. Abra seu coração e fala com o Senhor aí na mesa, pede para que seja renunciado, né? Seja renovada. A palavra de hoje é renovação. Então que você tome posse da renovação na sua vida, para que você tenha, né, uma nova estação onde você está sendo renovada. E nada há de mais gratificante do que perceber que a gente já não mais se importa e se preocupa com o que os outros falam. Eu posso dizer por experiência própria, a gente já não se preocupa mais com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar. Sabe, quando você coloca aquela roupa e alguém fala assim pra você: nossa, mas o que você tá arrumando? Você fala assim: tô bem, obrigada. Né? Não precisa de ser mal educado. Ai, nossa, você cortou o cabelo, eu gostava do cabelo melhor comprido. Não, eu gosto mais curto mesmo, eu adorei esse corte. Pronto, não precisa. A gente precisa ter posicionamento. A gente precisa ser quem nós realmente nascemos para ser. Filhas e filhos amados de Deus. E não bonequinhos e marionetes do mundo e nem produção em série, né? Deus não faz produção em série. Deus não fez, né, como na indústria, né, aquela produção em série, sai todos iguais. Não, Deus não fez assim. Ele fez cada um na sua individualidade. Então, por que é que você quer viver igual alguém vive? Por que que você quer ser igual a outra pessoa? A gente tem mania de pegar, uma coisa é você pegar uma foto de um cabelo, chegar no cabeleireiro e falar pra ela: eu quero mais ou menos esse cabelo aqui. Não, mas às vezes você chega lá e você quer aquele cabelo. Gente, aquele cabelo não é seu. Não vai ter como ter aquele cabelo. E às vezes a gente se revolta. A gente acha que que é sempre assim, né? Que a cabeleireira que é a culpada, que não fez o cabelo que você mostrou na foto, que não ficou igual, e que não sei o quê. Aí, no pior das hipóteses, começa a se achar feio demais, feia demais, fora dos padrões, começa a ter vergonha de quem realmente é. E aí
você toma posse dos rótulos do mundo, né? Que é fora do padrão. Aí você tá gorda demais, você tá magra demais, o seu cabelo não condiz. Aí precisa alisar, não precisa enrolar, precisa fazer relaxamento, não precisa fazer... Sabe aquela coisa? E você fica escrava disso. Você passa a ser escravo dessas coisas na sua vida. E aí você para de usufruir do que é bom, do que é perfeito e do que é agradável, que é o que Deus quer que você vive. Nada melhor do que você viver quem você realmente é. Nada melhor do que você acordar realmente quem você é. E para isso você precisa renunciar de coisas. Não dá para ser quem você é vivendo lá no mundo. Não que você vai deixar de sair no mundo, você precisa trabalhar. Você precisa conviver com as pessoas em sociedade. Se você vai expandir o reino de Deus, você vai expandir para quem? Para quem já está, né, já conhece o reino? Não, Jesus veio para curar os doentes. Então nós somos, né, os enviados dele para curar os doentes. E para isso a gente precisa ir onde os doentes estão. Às vezes está dentro da nossa casa, muitas vezes também, mas a gente precisa ir lá fora. Então, a gente precisa estar blindado, né? Ter uma mente renovada para não nos deixar ser atacada pelas mais de 5.000 imagens publicitárias que a gente vê durante o dia, né? E é isso que o Senhor quer falar para nós hoje. Que muitas pessoas hoje estão terminando o ano insatisfeito, fracassado, porque não se enquadrou em algum dos padrões que ela queria se enquadrar lá na sua lista no começo do ano. Então, eu vou dizer para você, se você não realizou baseado em algum padrão, é porque o Senhor entende que você é único, que você é única, que para você Ele tem algo diferente. Amém? Então vamos fazer a leitura, né, da nossa palavra de hoje. A gente está em Gênesis vendo aí, né, a história de José, e hoje a gente vai ver que Israel, né, Jacó, ele abençoa os filhos de José, né, chegando aqui a quase que já a morte, né, de Jacó. Mas a gente vê essa história maravilhosa, né? Onde José, ele não se moldou a nenhum padrão. José foi José, ele não quis ser igual aos irmãos, né? O problema é que os irmãos queriam ser igual a José, para poder ser aceito pelo pai. Ou seja, os irmãos, ao invés de quererem viver, né, a sua real identidade que Deus os fez, eles começaram a querer ser igual a José para poder alcançar o amor do pai. E muitas vezes na vida a gente quer isso. A gente quer ser igual ao outro para que alguém goste de nós. A gente quer falar que a gente é igual, vai naqueles mesmos lugares para que a gente seja aceito no trabalho, para que a gente seja integrado no trabalho. Pois eu vou dizer para vocês, vai acontecer quando você tomar posse da sua identidade de filho e de filha e se comportar assim, aonde você colocar os seus pés, nem sempre você vai ser aceito. Nem sempre, sabe por quê? Você é o desigual. Né? Você é que está indo contra os padrões do mundo. Então nem sempre você vai ser aceito. Nem sempre. Então não espere ser aceito, a não ser por Deus. É isso. É a única aceitação que a gente tem que buscar, é a de Deus e não a do mundo. Então por isso que tudo aconteceu na vida de José, é porque os irmãos não aceitavam quem realmente eles eram, né? E quiseram ser igual a José, tudo por causa do amor do pai. Então a gente precisa se dar conta que o amor do pai nós já temos. Né? Deus nos ama como nós somos. Nós somos altas, baixas, magros, gordos. Somos mãe, não somos mãe. Trabalhamos, não trabalhamos, donas de casa ou trabalhamos fora, né? Não importa, somos mais carrancudas, nós somos mais alegres, falamos mais, falamos menos. Deus sabe todas as nossas coisas. E se nós entregarmos para Ele, Ele vai moldando, Ele vai aparando aí as arestas, ó. Tirando tudo que vai tirando, que precisa ser tirado, e nos forjando e nos moldando, para que a gente possa ser usada cada vez mais por Ele, né? Então vamos fazer a leitura aqui, ó. Israel abençoa os filhos de José. É Gênesis 48, se você estiver me acompanhando aí. Algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Assim que se anunciou a Jacó, eis que teu filho José, que veio para junto de ti, eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti. Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Depois Israel declarou a José: El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião na cidade de Luz, lá nas terras de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: Eu te tornarei fecundo e te multiplicarei. Eu farei de ti uma grande comunidade de povos e darei esta terra por propriedade aos teus descendentes. Agora, portanto,
Os 2 filhos que te nasceste na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Quanto aos filhos que gerarás depois deles, serão teus. Em nome de seus irmãos receberão a herança. Quando eu retornava de Padã para a minha infelicidade, tua mãe Raquel morreu na terra de Canaã, em viagem a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Assim que Jacó viu os filhos de José, indagou: quem são estes? Ao que respondeu José, seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Jacó solicitou: traze-os para mais perto de mim, a fim de que eu os abençoe. Ora, os filhos de Jacó estavam muito enfraquecidos pela velhice. Ora, os olhos de Jacó estavam muito enfraquecidos pela velhice. Ele já não enxergava bem. José levou os rapazes para mais próximo dele, que os beijou e os abraçou com carinho e emoção. Então Jacó declarou a José: a mim, que não tinha mais a esperança de rever teu rosto, eis que Deus me concede a bênção de ver até teus descendentes. Então José os retirou de seu colo e prostrou-se com o rosto em terra. José tomou a ambos, a Efraim com sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel, e os aproximou dele. Contudo, Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o filho caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo de cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés. E abençoou a José com as seguintes palavras: que o Deus, a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu e salvou de todo mal, agora abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelo nome dos meus pais, Abraão e Isaque. Que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Quando, porém, José observou que seu pai impunha a mão direita na cabeça de Efraim, sentiu-se desagradado e rapidamente alcançou a mão do pai e tentou mudá-la da cabeça, e de Efraim para a cabeça de Manassés. E orientou: não, meu pai, este aqui é o mais velho, portanto coloca tua mão direita sobre a cabeça dele. Todavia seu pai recusou-se e convictamente lhe revelou: eu bem sei, meu amado filho. Semelhantemente, ele se tornará um povo, também ele será grande. Entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. E assim, naquele dia Israel os abençoou, proferindo estas palavras: o povo de Israel usará vossos nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a ti como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Em seguida, Israel declarou a José: como vês, aproxima-se o momento de minha morte. No entanto, Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Quanto a ti, como alguém que está acima de teus irmãos, concedo-te porção dobrada do que deixo para teus irmãos. Dou-te também Siquém, a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Amém. Pois bem, gente, aqui a gente vê uma cena de Jacó, né, repetindo a história, né, do pai dele, Isaque. Lembra que Jacó, né, acabou tomando a bênção do irmão dele, né, que era Esaú? Ele roubou, na verdade. O irmão era primogênito, ele roubou a bênção desse irmão. Mas ali na família de Jacó já tinha preferência. O pai preferia Esaú, a mãe preferia Jacó. Então a gente já tratou sobre esse assunto. É muito difícil quando dentro da família os pais têm essa conduta, porque há consequências por toda a vida. E aí o que acontece? Israel, que é Jacó, né, ele faz isso de novo. Ele tinha preferência por José ao invés dos filhos, aonde ele faz crescer a ira e a raiva dos outros filhos contra José, e tudo acontece. A gente sabe que estava no contexto de Deus, mas a conduta de Jacó, a preferência dele, isso causa muitas consequências, muitas dores. Então os pais, eles precisam pedir muita orientação do Pai, do Espírito Santo, para que eles não façam isso com os seus filhos, porque eles vão criar consequências para o resto da vida, né? E Jacó continua fazendo isso. O que ele faz?
quando ele vai abençoar os 2 filhos de José, porque olha o que ele faz. Quando a gente vai estudar a palavra, a gente percebe, né, sobre as 12 tribos, né, de Israel. As 12 tribos de Israel são os filhos, né, de Jacó que se tornaram povos, tribos diferentes. Só que a gente percebe que 2, né, dessas tribos é a tribo de Efraim e de Manassés. E Efraim e Manassés não são filhos de Jacó, eles são os filhos de José que nasceram no Egito. Então, nesse momento aqui, a gente viu o porquê que há tribos com o nome de Efraim e de Manassés. Porque Jacó, antes de morrer, né, Israel, ele chama José e ele abençoa os 2 filhos de José. Ele coloca, bem dizer, no lugar de Ruben e Simeão. Por quê? Porque ele quer punir eles de alguma forma. Ruben, ele traiu o pai com uma das concubinas do pai, né? É uma coisa que ele errou. Então, arca com as consequências, não importa, isso não tem como não. E Simeão tem a questão também da situação de José, do que aconteceu e tudo mais. Então, você vê que ele pega os 2 filhos de José e coloca no lugar. O que é colocar no lugar? É receber tudo que os primogênitos receberiam, né? Então, ele dá a condução, e José ele coloca acima dos irmãos. José é um dos mais novos, depois de José só tem Benjamim, são os 2 filhos de Raquel. Então ele coloca José acima dos irmãos. E para José, e o que isso quer dizer? Recebe e ainda tem, né, o poder sobre todos. Então ele dá para José também mais terras, porção dobrada da sua bênção. Então, gente, isso vem vindo de geração em geração. Isso aí aconteceu lá, né? A gente já vê que acontece lá com Adão e Eva, quando eles têm preferência, né, por Abel, pelo jeito que Abel é, e aí Caim já tem uma certa inveja, é onde chega até a morte. Então a gente precisa muito prestar atenção o que a gente está fazendo com os nossos filhos. E em qualquer lugar também, às vezes a gente trabalha com alguém, a gente é líder, né, de uma equipe, e a gente tem preferência por uma coisa, você ter mais afinidade, mas ainda assim você tem que tomar cuidado de como você demonstra isso, né? Porque às vezes a gente vê muito isso nas famílias. As pessoas, os pais, eles não percebem. Então não é também motivo para se ficar sempre falando sobre isso. Mas a gente tem que pedir orientação para Deus de como tratar essa questão. Porque é uma questão muito delicada, é uma questão que machuca. Tanto quem faz, porque muitas vezes não se dá conta, né? E aí não aceita que se fala. E também quem sofre, porque acaba entre os filhos, entre aqueles, né, que são preferidos de um, preferidos de outro, crescendo raiva e tudo. Você acha que como que os irmãos de José receberam tudo isso, né? E ainda ele faz isso também com Efraim e Manassés. Olha o que ele faz. Ele abençoa Efraim, que é mais novo, no lugar de Manassés, que era o primogênito. Quem tinha direito a receber muito mais, a bênção maior, com a mão direita, né, que tinha todo esse costume lá, era Manassés. Mas ele vai e ele abençoa Efraim. E ele diz que Manassés vai ser um grande povo, mas Efraim vai ser muito mais. Ele vai reinar sobre o seu irmão. Então você vê que é uma coisa que vem de muito tempo, mas Deus não tem isso. Deus não ensinou isso. Deus não tem preferência. Deus não tem preferência. Ele nos ama igualmente. O que acontece é que ele é mais próximo de quem é próximo dele, porque ele nos ama tanto que ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse viver, né, da forma que a gente acha que é o certo. Eu creio, né, e tenho certeza que o certo é viver segundo a vontade do Pai, mas nem todo mundo está alinhado dessa forma. Né? Já teve época na minha vida e muitas vezes, e ainda tem situações que mesmo sem perceber, a gente acaba querendo viver da nossa forma e fazer da nossa forma. É o viver pelos nossos braços, é lutar pelos nossos braços. Por isso que a gente dá tanta cabeçada, por isso que a gente sofre tanto. Então, a gente precisa ver que ó, o ato de Jacó fazer essa preferência vai dando, né, vai fazendo com que as revoltas, a inveja, a não aceitação, a divisão entre as tribos vai acontecendo. Então que a gente não deixe isso acontecer na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas amizades, aonde quer que formos, que possamos nos expressar igualmente, né? Que por mais que a gente tenha mais afinidade, a gente ainda assim tenha cuidado de como demonstrar e como viver essa afinidade. Agora com Deus não. Com Deus a gente tem que ter mais afinidade e tem que ter mais, cada vez mais. A nossa preferência única e exclusiva precisa ser por Deus. É a única hora que a gente precisa ter a preferência revelada, demonstrada, estampada no nosso rosto. Ó,
Deus é a minha preferência. Eu não tenho nem motivo para escolher, não tenho esse ou aquele. Deus é a minha preferência, né? Eu vivo, né, segundo Deus. Eu escolhi viver segundo Deus. Então é isso que a gente precisa buscar para a nossa vida, em nome de Jesus. É isso que Deus quer dizer para nós quando Ele traz esse tema hoje. Que a gente possa refletir durante o nosso dia, que o Espírito Santo nos ajude, né, a ruminar tudo isso, a germinar tudo isso e colocar em prática na nossa vida. Aproveita que você vai ficar aí na mesa com Ele e pede para Ele te ensinar como que faz, né? Não tem melhor professor, melhor mestre, senão o nosso Pai. Fecha seus olhos agora e vamos agradecer. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Paizinho amado, Mestre Jesus, muito obrigada por tanto ensinamento, por tanto amor, por tanto zelo, por tanto cuidado. Obrigada porque o Senhor nos ama de forma igual. Obrigada porque o Senhor não tem preferências, Pai. Obrigada porque o Senhor nos criou cada um de uma forma, mas o seu amor é igual para todos. Obrigada, Senhor, por tudo. Que tenhamos um dia extraordinário na sua presença. Onde quer que formos, Pai, refletimos a sua presença e não a nossa. Que onde colocarmos os nossos pés, o Espírito Santo coloque o nosso chão. Mas só nos deixe ir, Pai, onde o Senhor for conosco e à nossa frente. Assim como fizestes com o teu servo Moisés. Seja, Pai, a nossa coluna de fumaça durante o dia e a nossa coluna de fogo durante a noite a nos guiar em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia extraordinário na palavra, né? Vivendo a palavra, um dia extraordinário em que você vai começar a colocar em prática tudo que o Senhor te ensinou, tudo que o Senhor trouxe para você, tudo que o Senhor vem trazendo, né? Nesses devocionais. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer fazer da sua vida algo extraordinário. Sabe por quê? Para honrar e glorificar o nome dele. Então que você possa se entregar e você vai viver todas as maravilhas que ele tem. Agora aproveita que você vai ficar aí na sua mesa com ele, porque não acabou, né? Eu tô saindo da sua mesa, mas eu vou ficar aqui com ele no meu secreto e você vai ficar aí, né? Algum tempo com ele. O tempo é seu, é você quem determina quanto tempo você quer ficar com o Pai. Fala para ele, abra seu coração, pega mais um café, seja bem mimado, bem mimada, conta tudo pro seu pai, não deixa passar nada, porque ele adora saber o que acontece com você. Em nome de Jesus, eu te espero amanhã às 6h01, na presença do Senhor, na presença do nosso café e da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Até mais. Um grande abraço.